Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês, flamenguistas espalhados por todo o Brasil. Vamos comemorar Flamengo 1, São Paulo 0 e Flamengo classificado para mais uma final da Copa do Brasil. Vamos comemorar a nação rubro-negra. Eu quero aqui compartilhar com vocês aqui um canto tradicional da nossa torcida e vamos aqui. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer Vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo até morrer, meus amigos. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo, meus amigos, classificado para a final da Copa do Brasil no jogo ontem, né? Com um pouco mais aí de 62.997 pessoas pagantes no Maracanã. Essa grande nação aí viu com os seus próprios olhos a classificação do nosso Mengão para mais uma final da Copa do Brasil. Está aguardando aí, tá certo? O seu adversário, né? Flamengo aguarda aí Corinthians ou Fluminense, né? E qual é o adversário que você escolhe, né? Corinthians ou Fluminense? Fluminense ou Corinthians, né? Mas antes, meus amigos, de trazer aqui mais notícias e informações do clube mais querido e popular do Brasil e do mundo, o nosso Mengão, eu quero aqui convidar você para que você venha se inscrever aqui neste canal Fla Champion, tá certo? Eu conto muito com o seu apoio, com a sua colaboração, tá certo? Porque o canal Fla Champion, ele depende de você e você é o nosso combustível para que nós venhamos continuar aqui todos os dias, tá certo? Flamengo, com essa vitória de ontem, né, meus amigos, já são 6 vitórias consecutivas, né, contra a equipe paulista, né? Flamengo já vinha aí com resultados de 1-0, 3-1, 2-0, 3-1, 4-0 e 5-1. E com essa vitória de 1-0 ontem, já são aí no total de 7 vitórias sobre a equipe do São Paulo, né? O Rogério Ceni não tem conhecimento do que é vitória jogando contra o Flamengo desde quando ali se tornou técnico, né? E já são, no caso, 19 partidas, né, de invencibilidade com o nosso técnico Dorival, tá certo? Se formos aqui observar, meus amigos, a última derrota do Flamengo foi aquela derrota amarga, né, contra a equipe do Corinthians, né, lá em São Paulo. O gol contra, né, do Rodinei, meus amigos, misericórdia. Mas após essa derrota para a equipe do Corinthians, o Flamengo vem emplacando aí excelentes resultados, né? 2-0 contra o Atlético Mineiro, 2-0 contra o Coritiba, 4-0 contra o Juventude, 2-1 contra o Avaí, 0-0 aqui contra o Atlético Paranaense, válido aqui pela Copa do Brasil, 4-1 em cima do Atlético Goianiense, 2-0 em cima do Corinthians, né? 2-0 em cima do São Paulo, 1-0 em cima do Corinthians aqui pela Libertadores, 5-0 em cima do Atlético Paranaense e 1-0 em cima do Atlético Paranaense aqui esse jogo válido pela Copa do Brasil, 1-1 jogo válido aqui pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras, né? E 3-1 em cima do São Paulo, né? Esse jogo válido aqui pela primeira partida da ida, né? Contra o São Paulo pela Copa do Brasil, 1-0 contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, 4-0 em cima do Vélez lá
na Argentina, 1-1 contra a equipe do Ceará, esse jogo válido aqui pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo 2, Vélez 1 no Maracanã, 1-1 contra a equipe do Goiás, 1-0 contra a equipe do São Paulo, né? O Dorival Júnior vem já com 19 partidas, meus amigos aí, com essa invencibilidade, né? Que bom, que maravilha. O Dorival chegou realmente para ser aí um divisor de águas, né? Dentro do elenco rubro-negro, né? E isso enche os olhos da torcida do Flamengo aí, espalhado por todo o Brasil. O Flamengo já está aí em 2 finais de competições mata-mata, né? Libertadores e também a Copa do Brasil. E o Flamengo, meus amigos, com a chegada, né, nessas 2 finais aí, dessas 2 competições, o Flamengo, né, sendo campeão, tá certo? Dessas 2 competições, o Flamengo vai poder ter uma premiação aí aproximada de quase 300 milhões de reais, né? Isso demonstra, né, a força do nosso elenco, o trabalho, né, consolidado do Dorival Júnior, e o Flamengo aí tendo a possibilidade de injetar aí nos seus cofres aproximado a 300 milhões de reais, né? E o Flamengo, meus amigos, tá aguardando aí a outra, né, a outra semifinal entre Corinthians e Fluminense, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu posso trazer alguma coisa relacionado ao Fluminense, tá certo? Vamos ver aqui. No caso, o jogo é hoje, né? Hoje às 8 horas da noite, né? Corinthians e Fluminense. O primeiro jogo foi de 2-2, né? Lá no Rio de Janeiro. E no caso aqui vai ser o jogo em São Paulo, né? Vai ser lá na Arena Neoquímica. É um jogo bem difícil aí para o Fluminense, né? Por isso que eu faço a seguinte pergunta para você: qual o adversário que você escolheria, né? O Corinthians ou o Fluminense para enfrentar o Flamengo nessa final da Copa do Brasil, tá certo? Meus amigos, mudando aqui um pouco dessa pauta que eu trouxe aqui, ontem foi lindo demais ver o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique estava presente ontem no estádio, né? Viu ali, presenciou a classificação do Flamengo em cima do São Paulo, e foi lindo demais ver ali, né, o jogador feliz, alegre, né, se confraternizando com os companheiros, e isso deixa a gente muito alegre, né, saber que o jogador ele não desanimou, ele não está desanimado. A gente vê ontem no largo sorriso dele, né, e a gente como um torcedor deseja muito com que ele volte o mais rápido e breve possível, né? Então há uma expectativa de que o Bruno Henrique esteja à disposição já aí para o início da temporada do ano de 2023, né? Mas, meus amigos, os ingressos, tá certo, destinado à torcida do Flamengo para o jogo contra o Fluminense no domingo já estão esgotados, tá certo? Só há ingressos destinados aí à torcida do Fluminense. Ainda tem ingressos disponível lá para o time das Laranjeiras, né? E já pelo lado do Flamengo já foi todos esgotados. Só ontem, meus amigos, nesse jogo do Flamengo contra o São Paulo, o Flamengo aí de renda, né, atingiu a marca de 5 milhões e meio de reais, né? O Flamengo aí batendo recordes com relação a público, com relação ao dinheiro, né, total aí da renda dos jogos. E eu fiz até um cálculo ontem, né? Estava no grupo participando da resenha, né, do bate-papo, e eu imaginei um público de 62, quase 63 mil pessoas no Maracanã. Imagina aí um estádio para 100 mil ou 110 mil pessoas, né? Uma renda podendo chegar aí por jogo para o Flamengo de aproximadamente 10 milhões de reais, né?
E eu fico imaginando e olhando mais lá para frente, né? O Flamengo tem essa possibilidade e essa capacidade de chegar a esse patamar. E isso será muito bom e positivo para o nosso Mengão, tá certo? E meus amigos, já foram vendidos, né, de maneira antecipada mais de 42 mil ingressos, né, para esse jogo contra o Fluminense. O lado do Flamengo já está esgotado, né, mas já temos mais aí do que 42 mil ingressos já vendidos de maneira antecipada, né. Nosso Mengão aí mostrando a sua força, né, tanto de elenco quanto de torcida, tá certo? Mas dando uma olhada aqui, meus amigos, em outras notícias aqui, eu já vim até falando isso, né, que a Caixa Econômica pretende aí com que o Flamengo agilize, né, a responder o questionário que já foi enviado, né, ao Flamengo, porque a presidente, né, a presidente da Caixa, a Daniela Marques, né, em entrevista lá à Jovem Pan, admite, né, que há todo um processo, há todo uma negociação encaminhada para que o Flamengo venha fazer a aquisição do terreno lá do gasômetro, né, que pertence aí à Caixa Econômica Federal e pertence também ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, né, lá onde o Flamengo pretende construir o seu estádio, né. E a presidente lá, a Daniela Marques, tá certo, pretende aí com que o Flamengo venha acelerar a sua parte, né, para que até o findar, tá certo, do mês de outubro, o Flamengo venha já estar aí anunciando a sua aquisição do terreno, né. Tudo isso porque é ano também eleitoral, né, e mudando o presidente da República ou não, tá certo, sempre tem uma mudança, né, de presidentes da Caixa Econômica Federal, e isso poderia inviabilizar qualquer tipo de avanço, né, na questão da negociação do terreno lá do gasômetro, né? Então vamos aguardar. Há uma especulação de que no dia 17 de novembro, né, que é dia do aniversário do Flamengo, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai anunciar a aquisição deste terreno, né, para a construção do estádio, que é um pedido, né, aí muito forte dos torcedores aí do nosso Mengão, já que o Vasco e o Botafogo estão pretendendo mandar jogos lá no Maracanã, e isso não seria bom para o Flamengo, porque vai maltratar o gramado, que é um gramado híbrido e não suporta tantos jogos como esperávamos, né? Então isso pode prejudicar o Flamengo para a parte final do Campeonato Brasileiro, e isso pode tirar qualquer tipo de possibilidade do Flamengo estar sendo campeão também do Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos lá, vamos continuar, meus amigos, acreditando, vamos acreditar de que o Flamengo vai tirar esse projeto, né? Vai tirar essa ideia, né, do estádio realmente do papel, tá certo? Meus amigos, há uma notícia também que o Flamengo pode render, tá certo, através de uma possível negociação do jogador Gerson, né, que está no Olympique de Marseille, e o Aston Villa pretende aí contratá-lo, né, caso o Olympique de Marseille não se dê bem aí na competição a qual está competindo, né? E o que acontece? O Olympique não sendo feliz aí nessa competição, há uma possibilidade dessa negociação ser concretizada, né? E o Flamengo podendo aí render e trazer um dividendo, um lucro aí de 71 milhões de reais, né? O Flamengo detém ainda de 20 a 25% do jogador, tá certo? E o Flamengo, já dessa negociação do Gerson para o Olympique de Marseille, já recebeu 130 milhões de reais. E com essa negociação do Olympique ao Aston Villa,
tá certo? O Flamengo recebendo aí esses 71 milhões, aí calculando, seria mais do que 200 milhões de reais, esse lucro vindo aí para o nosso Mengão, né? O Gerson lá já são 58 jogos, 12 gols, e na atual temporada 8 jogos e 1 gol. E o Gerson realmente é um jogador diferenciado lá do Olympique e ajuda demais ao Olympique nas competições a qual participa, tá certo? Mas, meus amigos, no mais é isso. Vamos comemorar, vamos se alegrar, tá certo? Não olhando aí para o que ainda precisa ser ajustado, tá certo? Vamos comemorar que o Flamengo está na final da Copa do Brasil, também da Taça Libertadores, e vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Se inscreva no Fla Champions, eu preciso do seu apoio e da sua cooperação, tá certo? E um abraço para você e uma boa semana também, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau!